Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre realiza o evento Decisão Coordenada para tratar de uma importante inovação legislativa promovida pela Lei 14.210, de 30 de setembro de 2021, que promoveu uma alteração na Lei de Processo Administrativo Federal. Nós contaremos hoje com dois especialistas na temática e teremos na mediação do evento a doutora Clarissa Moura, que é a corregedora-geral da PGM de Porto Alegre. Então, agora, sem mais delongas, passo a palavra à doutora Clarissa. Certo, obrigada, doutora Rafael, doutor André, doutor Bernardo, bom dia, colegas, nossos queridos residentes jurídicos, bom dia. Inicialmente, eu preciso parabenizar o CEDIM, na figura do meu colega, a doutora Rafa Ramos, por trazer esse debate importante para o município de Porto Alegre. Eu preciso dizer para vocês que o município de Porto Alegre está apostando nessa nova ferramenta, por assim dizer, trazida pela Lei 14.210. O município de Porto Alegre está entusiasmado e, inclusive, em nome desse nosso entusiasmo inicial, vendo isso como uma grande ferramenta de desburocratização, o município já startou o processo de revisão da nossa lei do processo administrativo, a nossa lei do processo administrativo, que é a Lei Complementar 790 de 2016. Já inauguramos os debates iniciais para revisar nossa lei do processo administrativo, e um dos carros-chefes desse processo de revisão é justamente a questão da decisão coordenada. Dessa forma, é com muito entusiasmo que eu participo desse debate. Eu tenho certeza que tanto o doutor André quanto o doutor Bernardo vão trazer grandes inspirações para os nossos debates internos. Então, desde logo, já passo a palavra para o doutor André Cirino, que é doutor em mestre em Direito Público pela UERJ, é Master of Laws pela Yale Law School, é professor adjunto de Direito Administrativo da UERJ, da Faculdade de Direito da UERJ, e advogado. Doutor André, estamos aí trabalhando com um tempo de 20 minutos. Doutora Clarissa, muito obrigado. Me escutam? Joia, Sim, muito obrigado pela gentileza das palavras, do Rafael, querido amigo, pela gentileza também do convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O Rafael sempre generoso, convida para escrever artigo, e eu estou devendo, doutor Rafael, que estou aqui em público, sendo gravado, e prometo que eu vou fazer um trabalho para estar à altura da participação das coordenações feitas pelo doutor Rafael, que tanto preza pela qualidade e pela distribuição do conhecimento, que é algo tão bacana, né? Tem pessoas que têm essa vocação, uma vocação rara, Rafael, que você tem. Então, a gente precisa muito de gente como você, assim, que tem essa vocação, não só pela excelência técnica, mas também pela capacidade de agregar. Então, muito obrigado. E até é um prazer também estar aqui com o Bernardo, cujo trabalho eu admiro e acompanho. Realmente uma honra. Espero que a gente faça um diálogo bacana, tenhamos mais oportunidades cada vez mais de a gente conversar. Doutora Clarissa, um prazer também, e espero que a gente, enfim, bata um papo aqui, todo mundo tomando um café, né, Rafael? Rafael, estou tomando meu café, em sua homenagem, porque da tradição, né? Já é uma tradição, a gente toma um café, a gente fala. Pois bem, os residentes também, demais presentes aqui, são um prazer estar aqui e ver tanta gente interessada num assunto tão bacana. Assim, é um assunto bacana, sem dúvida, né? A Lei 14.210, agora iniciando minha fala, né, ela promoveu uma alteração na Lei de Processo Administrativo Federal, incluindo, né, infelizmente, com aquela técnica das letras, que eu detesto, ninguém gosta daquilo, né, mas, enfim, acho que poderia passar a adotar a tradição portuguesa de renumerar, mas a tradição de renumerar é ruim, porque aí a gente perde a memória dos dispositivos, mas, por outro lado, tem um aspecto ruim dessas letras, mas, enfim, ela trouxe uma alteração importante, incluiu um capítulo inteiro no âmbito da Lei de Processo Administrativo Federal, que é uma lei, enfim, que, segundo o professor Carlos Ari Sundfeld,
é uma lei que faz a cabeça dos administrativistas, a Lei 9784 de 99, e, portanto, tem o potencial de continuar fazendo a cabeça com esse tema novo. É uma inovação, né, em que o direito positivo me parece que vai bem por incorporar o instrumento de cooperação e coordenação entre... Desculpa, deixa eu arrumar aqui o negócio. De cooperação e coordenação, né, entre organismos administrativos para algumas questões. Esse projeto, né, essa ideia, ela tem digitais no Brasil, né, do querido professor, que também gosta de café, Rafael, Paulo Modesto, né, querido professor e amigo, Paulo Modesto, que influenciou e defende essa ideia da existência desse mecanismo, que foi trazido agora nesse projeto de lei do Antônio Anastasia, com quem ele também tem uma relação, enfim, e que também já encaminhou tantos outros projetos de lei importantes em termos de direito administrativo, também professor de direito administrativo, né, o professor Anastasia, e foi inspirado na legislação do direito italiano, na chamada Conferência de Serviço, né, que já existia no direito italiano, que existe também no direito português, em que é chamada de... no artigo 77, tem um nome diferente, não anotei aqui, mas ele também existe no direito português, no Código Português de 2015, né? Mas antes de 2015, ele já constava da Lei de Processo Administrativo da Bahia, que é uma lei de 2011, a Lei 12.209, e eu verifiquei também que já constava da Lei Delegada 180 de 2011, de Minas Gerais, provavelmente com as iniciais também do professor Anastasia. Eu não chequei isso, mas eu pesquisei e identifiquei esses dois estados. Então, de modo que a gente pode dizer que, ainda que se trate de uma importação italiana, né, no Brasil, a decisão coordenada nasceu na Bahia. Nasceu não, porque na Bahia ninguém nasce, as pessoas estreiam, né? O baiano não nasce, ele estreia. Então, que saudade que eu tenho da Bahia. Então, a Bahia teve essa virtude, né, de compartilhar conosco essa ideia da Lei Estadual 12.209, que já previa essa possibilidade. E o que é? Qual é o conceito e quais são as hipóteses dessa decisão coordenada? Nos termos da lei, a decisão coordenada ela implica a criação de uma instância decisória coletiva, em que haverá a participação concomitante de todas as autoridades necessárias à implementação de uma determinada finalidade pública. Ao invés de que cada uma tome a sua decisão para que haja a prática para que se exerça, né? Na verdade, não é para a prática de um ato, mas é para que a administração pública possa fazer alguma coisa que demanda deliberação e manifestação de mais de uma instância, a administração pública ela pode utilizar-se desse instrumento. A ideia aqui é de consensualidade, né? Vamos sentar e conversar e vamos chegar a uma conclusão, ao invés de que cada um, estou falando aqui dentro da Procuradoria do município, de cada um despachar o seu PA, vamos fazer um PA coletivo, um processo administrativo juntos, e aí a gente vai sentar, e inclusive a lei fala que é necessário que os posicionamentos divergentes devem ser declinados em reuniões, para que, a partir disso, se estimulem decisões concertadas. E aí se supera a inspiração de um direito administrativo não de trâmites longos e burocráticos, né, colocado de lado para que se busque uma visão consensual e coordenada. A decisão coordenada, segundo o artigo 49A, ele terá espaço quando a questão for justificável em vista da matéria, ou seja, a matéria tem que ser relevante, segundo a lei, e quando houver discordância que implique a celeridade do processo administrativo decisório.
Então, tem que ser uma matéria importante, tem que ser uma questão, não é para questões banais, e, ao mesmo tempo, ela precisa, teria que haver discordância que prejudica a celeridade. Eu interpretei, quando eu li essa primeira vez, eu pensei, olha, tem que haver, então, um embate entre organismos administrativos para, então, se estabelecer a instância decisória coletiva? Eu acho que não. Tá? Eu acho que o Poder Executivo ele pode ser instaurada essa instância quando se tem a percepção de que pode haver o risco de decisões conflitantes. Tá? Eu não acho que aqui a gente está diante do pressuposto da ADC, da Ação Declaratória de Constitucionalidade, que tem que haver divergência constitucional relevante para o cabimento da ADC. Eu não acho que seja assim. Tá? Eu acho que não faria sentido, a meu ver, que se aguardasse a discordância. Mas, enfim, talvez isso seja um ponto que haja discussão. Aliás, um ponto que haja discussão. É sempre difícil falar de leis que acabaram de nascer, tá, gente? Então, assim, eu me reservo o direito de, eventualmente, mudar concepções aqui. Nada aqui é definitivo, né? Imagino que o Bernardo pensa da mesma forma, o Rafael também. A gente aqui está falando as primeiras impressões dessa lei, né? Eu acho que essa interpretação tem que haver discordância. Eu acho que uma potencial discordância já caberia a existência dessa instância coordenada. Mas a lei também estabelece as hipóteses em que ela não pode acontecer, né? A decisão coordenada, então, ela tem que ter potencial de discordância e também para matérias relevantes. Mas ela não pode existir, segundo a lei, em casos de matéria licitatória, tentando evitar aqui os espaços sensíveis da administração pública, né? Temas relacionados ao poder sancionador. Então, assim, o sujeito vai ser punido, então senta todo mundo para a gente explicar uma punição só. Não, a ideia do legislador aqui é que haja quantas instâncias sejam necessárias, né, para que a celeridade punitiva não necessariamente é um bem jurídico a ser tutelado. E quando haja autoridades de poderes distintos. Né? Então, eu fiquei pensando na possibilidade, sei lá, o Congresso Nacional não pode decidir juntamente com, sei lá, o IPHAN para uma decisão coordenada relacionada a uma obra no âmbito de um bem tombado, né? Sei lá, o prédio do Congresso, imagino ser tombado, ele não pode, e provavelmente dar decisões necessárias para que essa obra ocorra, mas não é possível que haja essa coordenação, porque são dois poderes distintos. Tá? Eu não sei se isso aqui seria necessário, na minha opinião. Eu acho que o espírito da lei seria, daqui, talvez seja, eu vou falar isso depois, mas de tentar evitar que organismos de controle sejam colocados para dentro da decisão coordenada para diminuir a possibilidade de controle. Mas, enfim, eu não acho que seria, eu não acho que seria necessário proibir peremptoriamente a coordenação entre poderes. Mas, enfim, a lei proibiu. Quanto à natureza do ato, né? O ato produzido pela decisão coordenada, ele certamente é um ato plurissubjetivo, né, quanto à sua formação, mas ele pode se desdobrar num ato unitário. Né? O professor Sérvulo Correia, quando comenta o artigo 77, 77º, né, em Portugal fala assim, do Código de Processo Administrativo português, ele fala que seria um ato unitário, mas eu não sei se seria necessariamente unitário, mas eu não sei também se seria necessariamente complexo. Tá? Então, se você lê o 49G, ele diz que a conclusão dos trabalhos da decisão coordenada ela será consolidada em ata e conterá as seguintes informações. Tem um relato, a síntese dos fatos, síntese das teses, e o inciso 6, me parece o mais relevante para esse ponto, é a decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Então, cada órgão vai fazer constar da ata a sua decisão. Né? Mas eu não sei se, ao final dessa ata, necessariamente haverá, então, assim, uma decisão da instância coordenada. Até porque a instância coordenada
me parece que ela não é um órgão administrativo, né? Assim, ou não sei se vão regulamentar isso. Isso é uma questão interessante, que pode haver implicações relevantes, né? Por exemplo, para fins de controle, né? Se um mandado de segurança contra decisão ordenada, quem vai ser a autoridade impetrada? Vai ser a autoridade que tiver competência específica para aquela questão colocada na ata, né? Vamos supor uma decisão coordenada envolvendo uma obra, que é o exemplo que eu coloquei. Você vai ter um órgão ambiental, um órgão de proteção ao patrimônio, um órgão de fiscalização de construções civis e, sei lá, um órgão de urbanismo. Cada um, na sua competência, vai colocar na ata, né, essa decisão, e depois eu não sei se vai haver uma decisão final, uma conclusão. Conclusão, pode construir. Você vai atacar o ato coator, vai ser o ato que levou à decisão ou vai ser a decisão em si? E a autoridade coatora vai ser quem? Vai ser, imagino que vai ser uma comissão, né? Esse organismo vai acabar sendo um órgão administrativo, né? Que vai acabar sendo estabelecido por decreto autônomo, decreto 84, inciso 6 da Constituição, né? Você vai criar um órgão que não tem, que não haja custos e que aproveita atribuições que já existem, né? Então isso é possível por meio de decreto. Vai ser esse órgão, enfim, isso vai ser uma questão que eu acho que vai ser uma questão interessante. Quanto aos riscos, né? Enfim, então eu acho que essa questão, voltando a essa questão, pode ser que a regulamentação resolva isso, né? E provavelmente vai ter que endereçar esse problema. Quanto aos riscos, me parece que há um risco, o Rafael comentou de um autor, eu acho que do Rio Grande do Norte, né, Rafael? Eu não vi esse texto ainda, que teria criticado a decisão coordenada, eu não sei se ele fala disso. Imagino que um risco que se possa aventar é de atropelo processual, né, de uma espécie de violação ao devido processo legal administrativo. Ao invés de passar por cada instância, você vai coordenar os interessados ali para que eles decidam. E pode ser que gestores mal intencionados, né, queiram usar esse instrumento para subjugar algumas instâncias burocráticas que possam provocar resistência a alguma pretensão eventualmente autoritária ou ilícita. Isso a gente sabe, a gente conhece a administração pública, isso pode acontecer. Eu acho que isso não é um problema da existência desse mecanismo, porque o atropelo pode acontecer de qualquer maneira. Eu acho que o mecanismo, muito pelo contrário, ele pode criar incentivos a afastar essas más intenções, porque me parece que ele se volta para decisões relevantes e ele facilita a fiscalização, porque coloca todo mundo que tem que decidir sobre uma questão, viabiliza a participação, né, todos os interessados lá do artigo 9º, então, organismos coletivos, associações, tutela de direito difuso, podem participar, inclusive pedir a palavra. Então, isso pode implicar até maior visibilidade, de modo que esse atropelo me parece que é mitigado, ou então até esvaziado, pela criação de um devido processo legal ainda mais robusto no âmbito dessa instância coordenada. Tá? Então, assim, me parece essa participação, essa possibilidade de participação e o potencial de maior visibilidade, me parecem que ganham muito mais importância do que simplesmente a gente ter aquele fetiche de que toda instância, primeiro precisa passar pela Secretaria de Obras, depois precisa passar pela Secretaria de Meio Ambiente, depois precisa passar pelo IBAMA, estou misturando os níveis federativos, mas depois precisa passar pelo órgão de proteção ao patrimônio, enfim, isso tudo pode gerar um excesso burocrático que não me parece ser condizente com o devido processo legal, porque o devido processo legal também pressupõe celeridade, né, e eficiência, senão, né, é necessário que o processo ande, que as coisas possam acontecer, sem as quais não existe política pública a ser desenvolvida. Outro risco que me parece, eu acho que a lei teve preocupação,
é quanto aos órgãos de controle, né, principalmente de controle interno, né? Eu fiquei pensando, Rafael, e a gente falando aqui no âmbito da Procuradoria-Geral do Município, né, eu sou procurador do Estado também, em que medida seria possível a participação, por exemplo, da advocacia pública no processo de tomada de decisão. Imagina um processo administrativo, uma questão que pressuponha, que tenha como pressuposto a manifestação do órgão jurídico, né? O órgão jurídico pode participar, ele pode ser colocado nessa instância coordenada e o seu ato vai constar da ata também, assim, vai ser um parecer jurídico, vai ser resumido e colocado ali. Eu tenho dúvidas, sabe, Rafael? Fiquei pensando assim, bom, essa lei, eu estou falando enquanto penso, tá? Então, assim, essa lei é no nível federal, né? Eu acho que a gente tem um problema de competência, né? A organização da AGU é lei complementar, né? Então, me parece que há boas razões formais para dizer que a AGU não pode ser colocada dentro desse processo, né? De modo que o órgão de controle tem que ficar fora, né? Eu acho que essa foi a preocupação da vedação de envolvimento de autoridades de poderes distintos, tá? Acho que a preocupação aqui era checks and balances, né? De freios e contrapesos mesmo, né? Então, eu acho que ela inspira, por exemplo, vamos pensar no Ministério Público. O Ministério Público, do ponto de vista, é um órgão, ele não tem personalidade jurídica, mas ele não, na minha opinião, ele jamais poderia participar de uma decisão coordenada. Não me parece que seja cabível, pelas suas competências, né? Embora não seja outro poder, no âmbito do poder, mas, enfim, me parece que esse espírito esteja colocado aí. Mas eu acho que essa é uma questão que vai surgir, né? Acho que, como regra, os órgãos de controle não podem ser colocados. Ou talvez uma solução intermediária, pensando alto aqui, o órgão de controle participa, coloca um procurador do município lá dentro, mas depois tem que haver um parecer, né, para ratificar ou não aquele ato. Pode ser uma saída, uma solução, né, em que você participa lá, mas, enfim, mantém aqui a manifestação a posteriori. Eu acho que essa vai ser uma questão interessante, né? O último ponto que eu anotei, acho que eu vou falar menos que 20 minutos, até porque quero ver o Bernardo e quero conversar com vocês, eu tenho mais dúvidas do que certezas. Uma coisa que eu anotei aqui é aquela pergunta que sempre existe, né, na classificação, Bernardo, das leis brasileiras, se essa lei vai pegar ou não, e tem outra classificação das leis brasileiras, a gente precisa disso? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? A gente precisava mesmo de uma lei dispondo sobre isso. Eu lembro quando a Lei da Liberdade Econômica foi editada, todo mundo ficou falando, pô, precisa disso, né? Isso aqui, que a gente, né? Que mania, né? Que coisa. Até porque, né, há outros casos, a gente tem precedentes no Brasil de casos de coordenação entre órgãos administrativos para que se alcance maior celeridade, os famosos grupos de trabalho, né? Grupo de trabalho, a gente adora o GT, não é, Rafael? Às vezes queria ser GT para tudo, né? Não sei, às vezes é uma tristeza, né? GT é a nova comissão, né? Hoje é GT, ficou o nome gourmetizado das comissões, né? O Eli Bolado diria, né, que esse troço de GT, a nova comissão, que não chega, né, que não vai fazer nada, mas os famosos grupos de trabalho muitas vezes têm esse escopo, né? Você reunir as pessoas no âmbito, agora me ocorre na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a desestatização do saneamento básico, no âmbito da PGE, foi objeto de manifestação de um grupo de trabalho. Então, ao invés dos vistos, os vistos aos pareceres saíram do GT, e o Procurador-Geral compunha o GT. Então, isso acelerou o processo de aprovação dos pareceres. Isso é uma decisão coordenada? De certa forma, tem esse aspecto, né, de uma coordenação interna de uma mesma instituição, né? Mas há GTs que envolvem mais de órgão, não é verdade, Rafael? A gente conhece, sabe que existem comissões que existem para isso. E há, inclusive, interfederativos, né? Assim, me ocorreu, quando eu fui pensar sobre isso, na Autoridade Pública Olímpica, a famosa APO, né, antes das Olimpíadas, que agora a APO virou a Autoridade do Legado Olímpico, né? A gente jamais se extingue um organismo público no
do Brasil. Né? Ele se transforma, né? A Autoridade Pública Olímpica virou do legado olímpico, também ai meu Deus, a EPL, né, que foi o trem-bala, né, virou, ainda existe lá, virou aquela autoridade de logística, nem sei mais o nome, mas existe essa coisa, né? Mas, enfim, o fato que a Autoridade Pública Olímpica, que foi criada por lei, ela congregava esforços e tinha um papel de coordenar União, Estado do Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro em questões envolvendo a realização dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos de 2016. Né? Tem um aspecto de coordenação, né? Por lei, inclusive, né? Mas e criou uma pessoa jurídica, né? Que tinha, mas não deixa de ser uma instância coordenada. Mas tem casos em que esses grupos, né, não são criados por lei, são criados por decreto. E aqui, com muita influência da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, na época, salvo engano, meu procurador-geral, excelente procurador-geral, Fernando Dionísio, né? Fernando Dionísio trabalhou muito nisso. No Rio de Janeiro, esse caso menos conhecido, projeto, havia uma dificuldade enorme de aprovação do projeto de revitalização da Marina da Glória. Não sei se vocês, quem conhece o Rio de Janeiro, a Marina da Glória ficaria do lado do aeroporto de Santos Dumont, é um lugar maravilhoso, belíssimo. Hoje está um dia lindo aqui no Rio, dia de sol ali fica realmente maravilhoso, e o projeto de revitalização ficou lindo, enfim. Mas só que aquela área havia sido concedida, Bernardo e Rafael, desde 1996 e até 2013, as concessionárias, né, a concessionária, perdão, cujo controle foi alterado ao longo do tempo, jamais conseguiu aprovar um projeto de revitalização. Por várias razões, inclusive por responsabilidade de culpa sua, de que não fez um projeto que se adequava a parâmetros urbanísticos e parâmetros de proteção ao patrimônio histórico, né, e o aterro do Flamengo, né, de que a Marina vizinha é tombado, então incide aquele artigo 18 do Decreto-Lei 25 de 37, enfim. Havia os projetos de revitalização que eram encaminhados, todos acabavam esbarrando em alguma autoridade. Então, o município encaminhava um projeto junto com a concessionária, o projeto caía no IPHAN. Ou então, o órgão de urbanismo também vetava o projeto. Então, foi editado um decreto, né, em que foi criado uma comissão que envolvia município, Instituto Rio Patrimônio Histórico, o IPHAN e, enfim, o Instituto dos Arquitetos Brasileiros, o IAB, né, enfim, e essas instituições sentaram e desenvolveram um projeto que pudesse ser condizente com as expectativas de cada um desses organismos. E esse projeto foi aprovado, e hoje é como está construindo, como está a obra foi feita lá na Marina da Glória, foi fruto dessa coordenação entre os órgãos, superando-se os entraves, né, que havia pela falta de conversa. Né? Porque antes um organismo preparava um projeto, passava para e aí chegava no terceiro e dizia não. E aí, ao invés disso, assim, se eu alterar isso, é possível, né? Ao invés de você passar por trâmite, demorar anos para que houvesse esse tipo de aprovação. Enfim, de modo que já era possível coordenar decisões da administração pública. Então, a lei era necessária? Acho que sim. Eu acho que sim, era necessária. A lei necessária para superar problemas de eventuais interpretações de competência, dizendo, olha, essa competência dessa instituição, dessa entidade, portanto, não é possível colocar essa entidade a participar conjuntamente, para que se evite um discurso de que se está esvaziando o devido processo legal, mas que se estimule, na verdade, uma visão de devido processo legal coordenado, em que haja participação, e com isso também se cria segurança jurídica para o gestor público que tenha coragem de perceber que certas escolhas e certas decisões administrativas só serão viáveis quando todos os organismos envolvidos sentarem para conversar.
né? E o gestor público pode ter medo de fazer isso, né? Pode ter medo, né? Porque ele sabe que alguém pode acusar de estar desvirtuando as competências envolvidas. Então, eu acho que andou muito bem o legislador federal ao colocar, no âmbito da Lei de Processo Administrativo Federal, essa possibilidade, né, o que confere segurança jurídica e cria incentivos para que essas medidas sejam tomadas, né? Ela estimula a inovação, estimula a consensualidade, tem o potencial de fortalecer a transparência e fortalecer também a participação popular. Uma lei, segundo o professor Carlos Aretes Sundfeld, é uma lei que faz a cabeça dos administrativistas, né? Então, tem um potencial enorme de contaminar outros estados. A doutora Clarissa comentou que o município de Porto Alegre já está pensando em alterar a sua lei de processo. Aqui no Rio de Janeiro também, já existe uma comissão, eu tive a sorte de poder participar, a gente está vendo isso também, mas no estado do Rio de Janeiro, e eu acho que isso é uma coisa que vai pegar em outros estados. Agora, se vai, na prática, os desafios vão ser como que isso vai ser implementado. Enfim, ninguém tem dúvida disso, acho que o Bernardo até vai falar mais disso. Era isso que eu queria falar, já me alonguei, já falei mais do que eu devia. Rafael, muito obrigado. Doutora Clarissa, muito obrigado também. Eu fico à disposição para conversar e tirar dúvida, não, porque eu tenho dúvida também, mas para conversar sobre as dúvidas. Certo. Doutora André, excelente fala, muito obrigada. Nós estamos entusiasmados aqui no município de Porto Alegre. A gente está percebendo isso como uma espécie de salto de qualidade em relação ao GT, né? Os GTs, geralmente, eles fazem uma discussão de método, né? Como é que nós vamos solucionar o problema? E sempre, no final, é aquela decisão mais iluminada, vamos fazer uma lei. A ideia é ter um salto de qualidade, né? Parar com essa discussão burocratizada, engessada de um GT, então uma deliberação, né? Essa é a nossa, pelo menos a nossa vontade. Eu agradeço muito as palavras. Eu já tenho algumas perguntas no chat de alguns colegas, de alguns residentes também. Eu penso que o ideal seria a gente ouvir agora o doutor Bernardo, e depois a gente abre um espaço para discussão. Todos nós aqui, eu acho que também queremos muito discutir. Preciso apresentar, então, o doutor Bernardo Strobel Guimarães, que é mestre em doutor e doutor em Direito pela USP, pela Universidade de São Paulo, professor da PUC Paraná e advogado. Doutor Bernardo, então, desde logo também já passo a palavra. Estamos trabalhando aí com uns 20 minutinhos, doutor Bernardo. Perfeito, doutora Clarissa. Primeiro, obrigado pela gentileza da apresentação. Para mim é uma satisfação estar com o Rafael, que eu já conhecia, né? Desse mundo virtual tem as suas agruras, mas também tem as suas vantagens, né? A gente consegue ficar próximo de pessoas fisicamente distantes. Isso vale para o Rafael e para o André. O André, a admiração é recíproca. Eu tenho grande estima pelos administrativistas do Rio de Janeiro, especialmente porque eles colocam sempre as questões de uma maneira menos enquadrado num certo feixe dogmático, que me parece que muitas vezes, né, faz lembrar aquele poema, né, Os Sapos, né, meu pai foi à guerra, foi, não foi, né, uma repetição de coisas antigas, né, Os Sapos, do Manuel Bandeira, né, que começa o modernismo na poesia brasileira. Muito das nossas coisas, às vezes, em direito administrativo, são ecos, né, de coisas antigas que não se adaptaram muito, enfim, então fica aí uma satisfação, né? Eu sempre, quando tenho alguém do Rio, eu sempre acho uma pena da gente não estar no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, né? Ainda mais ensolarada, como está no dia de hoje, sem demérito nenhum também, né? Porto Alegre ali, em Praia de Belas, no gasômetro, ali também tem os seus encantos, enfim. Voltando, né? Um dos legados ruins da pandemia é a palavra presencialidade, né? Mas retornando à vida normal, né? Espero que a gente possa estar junto para também, né, nos irmanarmos nesses colóquios, e é um tema, né, como já foi colocado, que acho que desperta muitas dúvidas. Eu sempre sou daqueles que, né, me reservo um pouco o direito de ver como a coisa será implementada, né, que me parece, né, algumas questões e impressões lendo nisso. O primeiro ponto, né, e acho que esse é um contexto geral, que nós que lidamos com o direito administrativo precisamos lidar um pouco com a superação de uma lógica que sempre foi muito forte no direito administrativo, da lógica da centralização e da hierarquia, né? Em alguma medida, os conflitos intra-administrativos deveriam ser resolvidos na estrutura hierárquica e, né, colocar
né, em tese, os dissensos de opinião que possam haver intra-administrativamente, eles têm um princípio, né, de composição, que é a autoridade hierárquica decide. Só que esse modelo ele reage bem a uma perspectiva de administração que não lida com a complexidade que a administração moderna tem. Né? Se você vir, né, os modos de legitimação da função administrativa, quando a gente fala de entes reguladores independentes, reserva da administração, uma série de coisas que vão se colocando, né, na intimidade do processo administrativo, desse processo macro, né, senso, né, vão se colocando no modo, né, de análise, enfim, do direito administrativo, e a gente vai percebendo, enfim, uma perda daquilo que era essa referência de tradição. E, né, algo que é engraçado também, a gente estuda muito pouco o direito administrativo do ponto de vista orgânico. Né? O grande foco dos administrativistas é estudar a atuação administrativa e a aderência dela aos parâmetros de juridicidade como uma forma de controle e uma forma de proteção do indivíduo. E aquilo que é a porta para dentro da administração recebe menos atenção. E aí, né, a gente começa a perceber, é uma primeira provocação que eu lançaria, né, várias coisas têm colocado no direito positivo brasileiro, né, levantado o véu da decisão administrativa e tentado resolver essas questões, né, de intimidade, que não são assuntos propriamente internos da administração, porque eles geram impactos externos. Né? Quando você vê hoje a fase preparatória da licitação, ela é completamente diferente, né, daquilo que a gente dizia com a 8666, que era quase que, né, a licitação começa com o edital, né, aquele a bola rolando no jogo licitatório. Hoje não, a gente olha para dentro. E aqui nos processos administrativos, né, a gente tem várias questões em aberto que são pontas vivas, né, que trazem aquilo que a professora Odete Medauer, que eu acho que é uma das pioneiras, né, no estudo da questão, chama de uma processualidade ampla. Né? A administração decide coisas a partir de um parâmetro que conjuga uma racionalidade técnico-formal, a gente chamaria de uma racionalidade burocrática, também com um indirício político que faz parte da vida administrativa. Né? Eu estou longe de ser daqueles que acham que a gente consegue, né, fazer um direito administrativo livre de composições políticas, porque o modelo administrativo não é esse, né? Senão a Constituição não diria que compete ao presidente dirigir a administração pública e repetir isso dentro de um princípio sensível. Mas, né, colocadas as questões, né, dessa maneira, a gente percebe nesse ambiente de complexidade que há diferentes visões e pretensões, isso que a lei chamou, né, de divergências, né, entre órgãos administrativos, que em tese, né, isso é um próprio paradoxo da legalidade formal, né, porque se todo mundo está aplicando a lei, não tem que ter muita divergência, não, né? Isso mostra, a priori, né, que a legalidade é algo muito mais complexo, né, do que a gente percebe a uma primeira vista, por um lado, e por outro lado, né, existem dissensos dentro da atuação administrativa, e esses dissensos, eles são absolutamente contraproducentes quando eles se instalam, né? Eu já participei de várias discussões profissionais em que, né, a diferença de visões entre entes integrantes da própria administração leva à insegurança jurídica, leva a tomadas de decisões, né, contraditórias entre si em diferentes aspectos, isso tudo comprometendo a eficácia da atuação do Estado. Então, nesse contexto, faz sentido que nós tenhamos instrumentos de coordenação, de concertação, de consensualidade, né, queira nós como chamar, que são mecanismos, né, de consolidação dessas discussões. Essa decisão, né, coordenada, enfim, essa questão, me parece que ela ocupa, né, um papel central na tentativa de nós trazermos, né, uma certa organicidade a esse processo de produção. Né, os relatos que vocês trouxeram já indicam, enfim, né, que há uma certa consolidação desses instrumentos, né, de rever, enfim, as legislações locais. Eu estou dentre aqueles, né, talvez a primeira coisa que eu tenha publicado no direito administrativo é um texto que diz que, né, a lei de processo administrativo, no fundo, é uma lei nacional, né, e eu ainda defendo isso, né, ferrenhamente, e acho, né, que os fatos me deram razão, né, sendo né, um pouco indulgente comigo mesmo, quando o Código de Processo Civil diz, olha, as minhas normas se aplicam subsidiariamente ou supletivamente, diz o Código, né, ao processo administrativo. Você só pode ter isso se tiver uma competência normativa. Né? Então, a primeira questão é um desafio, né, esse modelo
que a lei diz que é a administração pública federal, se ele poderia ser extravasado, né, existe a jurisprudência da STJ aqui, né, talvez eu concorde com a conclusão e não pelo modo com o qual se chega nela, mas, enfim, diz, olha, dá para aplicar analogicamente essas regras, né, por um lado, né, então, essa é uma questão interessante, né, precisa haver uma adequação legislativa local em havendo, né, ou quando você tem lei local, você pode se valer de alguma regência supletiva da lei federal naquilo que for omisso ali, são os bons e velhos problemas, né, da teoria geral do direito, que no fundo, né, o macro tema, né, a trigonometria do direito é a teoria geral, né, os grandes problemas a gente resolve, né, nesses quadros teóricos. Mas, voltando aqui às questões da lei, né, a gente estava discutindo, estimulado pela pergunta do André, e acho que uma pergunta muito importante, precisaria disso? Eu acho que não. Tanto que, né, coordenações administrativas sempre existiram, o próprio Decreto-Lei 200 tem várias regras nesse sentido, né, e talvez, né, não fosse necessário isso, mas, e aí essa é uma da outra provocação que eu quero deixar, né, para a gente debater depois, no Brasil, às vezes, né, como dizia o grande Nelson Rodrigues, o óbvio precisa ser dito, né, esses reforços de legalidade, eu brincava no começo da aula, né, é quase que um nudge, né, de promover isso, porque o gestor sempre fica, né, naquela coisa, pô, eu gostaria de poder me valer de um instrumento mais flexível, porém, né, a inexistência de um modelo legal que me dê conforto na utilização disso pode pôr tudo a perder se alguém depois vier a questionar essas questões. Então, basicamente, né, me parece que é um reforço na possibilidade de se implementar coisas que, me parece que isso, né, com um pouco de criatividade e boa vontade, poderia ser implementado, porém, né, não dá para negar que a inexistência de norma, né, muitas vezes cria essa ambiguidade. O que, particularmente, né, eu tenho uma visão muito crítica, né, dessa questão no seguinte sentido, né, a gente tenta criar uma certa lógica de tipicidade para usar essas coisas, achando que não há uma certa liberdade de formas no direito administrativo, e aí, né, a gente sempre está um pouco, né, correndo atrás, né, dessa necessidade de ter uma hiperregulamentação disso, que muitas vezes gera mais insegurança do que segurança, porque aí precisa algo ser feito distinto daquele modelo legal, e, né, aí você diz, bom, mas eu posso complementar o modelo legal ou ele é um modelo taxativo nessas premissas? Então, esse tipo de discussão acho que é uma coisa que nós enxergaremos aí no curso, né, do que poderá ser a implementação dessas questões. Então, né, para fazer uma conclusão dessa primeira fala, né, eu diria que, a lei vem em boa hora como um incentivo, ela reforça a institucionalidade disso, mas não me parece que ela fecha a porta para outros modos de colaboração, né? E exatamente nessa linha, né, como, por exemplo, a figura dos negócios processuais que existe no Código de Processo Civil pode ser uma coisa mais auspiciosa, porque eu estou absolutamente em linha com o André, né? Você pode trazer outros entes federativos para trazer isso, outros poderes, né? Os tribunais de contas, né? O Ministério Público. Você tem módulos consensuais, né? Aí você vai para essa grande linha do direito administrativo consensual que podem suprir isso. Porque o problema a ser resolvido é o problema da ambiguidade da decisão administrativa e da insegurança que isso gera, né? E aí, analisando um pouco o que o artigo 49, que eu também odeio as letrinhas, André, traz, né, vamos criar uma associação contra as letrinhas, vamos começar a atacar, né? Use artigos vazios, ponha no fim da lei, né? Você tenta criar uma organicidade, fica meio um Frankenstein, né? Fica tipo, né, aqueles animais mitológicos que tem uma coisa meio fora do lugar ali, né? Mas enfim, isso é basicamente um fetiche de quem gosta de organização, né? Mas, voltando ao leito cultura, me parece, analisando, né, a dinâmica da questão, que a gente tem ali alguns temas de atenção. A primeira coisa, né, a gente fala numa decisão coordenada, e ela é de fato uma decisão, eu tenho dúvida, né, e eu estou absolutamente confortável aqui, né, em dizer que eu não tenho, né, perspectiva. Se você olha o artigo 49G, inciso 4, ele fala algumas coisas que orientações, diretrizes, soluções e propostas, né? O que me parece um pouco, né, a impressão que eu tenho é que a gente criou ali um fast track para organização de atos complexos, e aí tem algo interessante de ser percebido, que o que foi vetado me parece que tira muito da substância do que era o instrumento, né, era um sistema de aglutinação decisória, e agora a gente tem, né, uma reunião de debates orientados com aquela questão, os órgãos têm que trazer a sua opinião, quem quiser ressalvar uma divergência pode ressalvar, mas a gente não consegue quebrar o pressuposto normativo de que a competência decisória não é deslocada,
Então, a minha pergunta é, um órgão que participe, né, desse foro de debate está obrigado a produzir uma decisão conforme aquilo, ou pode, né, averbar a sua discordância, a sua dissidência e tomar a decisão que quiser, né? Então, eu acho que tem muito mais um caráter de criação de uma processualidade que vai gerar, em alguma medida, uma certa densificação nas razões que devem ser avaliadas para produzir uma decisão final, do que algo que possa produzir uma decisão final, porque aquela disposição que diria que a decisão vai ser cogente para quem participar disso, ela não está lá. E aí você tem, né, essas competências que, no fundo, né, cada órgão recebeu a sua da lei, ela é uma competência específica, não há a criação, né, de uma nova entidade decisora, e sim, né, a coadjuvação num procedimento de debate de autoridades com competências decisórias que permanecem sendo autônomas. Então, o cara pode participar, né, o órgão ambiental dizer, eu ouvi, eu ponderei as razões aqui do pessoal que é mais, né, afeito ao desenvolvimento econômico, mas eu vou decidir exatamente do jeito que eu decidiria, muito obrigado. E aí, talvez, né, um pouco, né, a gente tenha criado uma instância, né, e aí tem o André flertou com a piada, né, e eu faço ela assim, quer não decidir algo, monte uma comissão, né, aí você vai criar mais um procedimento disso. Me parece que a grande questão virtuosa é obrigar um foro de debate concentrado no qual teses e antíteses devem ser disputadas e enfrentadas dialeticamente entre si, e depois isso gera, né, talvez uma proposta de encaminhamento dessa ata que fala em decisão, mas também fala em orientação, né, aquelas questões típicas, produzir-se uma decisão ali, porque decisão é algo que vincula, né? E se o órgão pode, né, ressalvar a sua ressalva e a sua competência decisória fica, né, não fica transferida para esse colegiado, mas ele preserva ela, né, seria uma espécie, né, aí não tem uma categoria própria de direito administrativo isso, né? Então eu vou usar muito por aproximação, né? Uma espécie de delegação, né, para um ato colegiado, né? Mas a competência normativa originária ela vai pertencer àquele órgão, ainda que ele tenha dissenso, né? E esse dissenso é um dissenso de potencial visão. Então acho que no fundo o que a lei criou ali foi um fast track para decisões de atos compostos e complexos, o que é bom. Porém, ela não gera essa institucionalidade toda. Acho que a gente tem um problema de institucionalidade disso, que talvez, né, isso acaba, né, gerando uma certa ambiguidade, né? Acho que é quase que uma norma de soft law, por assim dizer, que tem suas vantagens, né, especialmente, né, reforça algo que é um pouco claro na Lei de Processo Administrativo Federal, que é essa legitimação. A doutrina espanhola chama de legitimação cívica. No fundo, é a legitimação, né, daqueles que não têm a titularidade do direito, né? Você tem, né, a figura do interessado, né, que tem o seu direito atingido, e aí esse necessariamente, né, o contraditório e a ampla defesa tem que ser ofertados antes que o ato se faça eficaz na última medida, mas você tem debates de temas públicos, né, que lida muito com a ideia de participação popular, essas questões. Acho que você cria um foro de debate, um foro, talvez, num debate mais organizado, que visa a compor os dissensos que existem próprios da própria administração. Porém, a gente não tem essa questão, né, definida. Quem é a autoridade decisória, né? Como é que você vai gerar isso? Acho que, em alguma medida, o que a gente tem é uma certa ambiguidade em relação a essas questões. Então, né, nesse ambiente de complexidade, e aí o futuro vai a Deus pertence, como diz a sabedoria popular brasileira, mas o que me parece que nós podemos enxergar nisso é, haverá a deferência por parte dos órgãos que participam disso, ou não haverá. A efetividade disso, me parece, né, voltando à brincadeira que eu faço, né, isso escapa da doutrina alemã, né, o Karl Lares, o Savigny, todos esses caras que pensam norma, né, nunca chegaram com lei que pegue, que não pega, mas assim, é muito mais uma vontade de viver neste ambiente em que as discussões são postas de modo racional. Isso me parece que é um problema que o direito não consegue resolver, porque problemas dessa natureza geralmente radicam, né, se você tentar levantar o véu desses problemas para ver, entre uma visão técnica, visões técnicas diferentes sobre o mesmo tema, né? Eu usei os órgãos ambientais como exemplo do que eu estou dizendo, porque os órgãos ambientais têm uma visão muito própria dos problemas, não é ruim que tenham, talvez seja necessário, porém, né, é uma constatação que de fato tem.
Então, às vezes, você tem, né, conflitos, né, sei lá, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o órgão ambiental ficam, né, cada um tem uma paleta de prioridades. Você coloca eles juntos, ó, né, conversem aí, me tragam uma coisa que seja o resultado, né, dessa conversa de vocês, e o resultado vem de ser, a gente conversou e cada um continua achando a mesma coisa. Tá? Os dissensos podem vir disso, ou dissensos de orientação política vis-à-vis, né, uma orientação de legitimação burocrática. Né? Alguém quer que algo seja feito, dizer eu sou, né, legitimado popularmente, você é titular de cargo, eu quero que seja feito dessa maneira, porque essa é a minha vontade política. A vontade política, como eu dizia há pouco, tem um papel no direito administrativo, né? O administrador público não é, né, um autômato que você dá corda e ele anda dentro da quadra da legalidade. A legalidade ela implica uma série de decisões possíveis e de orientações, senão não teria nenhum sentido a gente eleger o chefe do Poder Executivo que dirige a administração pública. Mas é claro que esse quadro de legalidade que permite uma certa conformação por parte daquele que detém a legitimidade política, ele tem que ser dado, né, dentro do quadro da legalidade. O que vem a ser a legalidade, muitas vezes, gera choques e ambiguidades em relação a isso. Numa administração complexa, me parece que tudo que reduza conflito, amplie transparência e torne mais, né, e aí não tem muito, eu já tentei, né, se alguém tiver uma tradução boa para o português de accountability, né, por gentileza, estou disposto a usá-la, mas essa ideia de você tornar as pessoas responsáveis pelas decisões que produzem e enxergar o modo de produção dessas decisões, isso é absolutamente, né, relevante e vem em boa hora. Então, né, para compartilhar aí, né, eu tenho 2 minutos para encerrar, 1 minuto, a depender do momento, se eu faço uma contagem favorável ou desfavorável para mim, para ficar nos 20 minutos que me foram assinalados, enfim, mas me parece que grande parte dessa questão, né, ela vai ser vista assim, né, da vontade que existirá em utilizar esses meios, né? Há essa possibilidade, né? Porque é muito mais uma questão de incentivos administrativos. As pessoas precisam perceber que, né, se engajar nesse tipo de debate é algo que vai produzir uma decisão melhor e que não é uma redução de espaço, porque outra coisa, né, o André brincou, e também eu estou me apropriando das piadas do André, né, shame on me, mas fato é que, né, muito da história, assim, um dos grandes problemas é que nenhum ente gosta da ideia de perder poder. Né? Os entes administrativos, eles são muito ciosos das suas competências, estão dispostos a brigar por elas. Né? Vai tirar lá, né, alguma atribuição, nós vamos transferir, né? Isso é extremamente complicado. Pode ser visto como uma perda, né, do espaço de autonomia decisória, e aí haverá uma resistência, e a questão dos incentivos, é mostrar que esse ambiente é um ambiente que, né, gera incentivos melhores para todo mundo. Se não houver incentivos, né, próprios para adotar isso, né, a gente vai, infelizmente, né, cumprir o vaticínio de que, né, a lei tem boas intenções, mas também, né, as boas intenções não mudam o mundo. Parece assim, é uma lei que tem uma boa proposta, ela vem em boa hora, ela é moderna, mas acho que a ausência de resolver quando é que instala, como é que decide, qual é o efeito da decisão, que seria o enforcement disso, nos lança a um ambiente quase que de, né, um protocolo de etiqueta, né? Vamos fazer porque a gente quer, mas não sei se vai gerar esse resultado. Então, né, a chance de haver, né, uma certa frustração com isso me parece grande, porque a política, né, pode, né, ser contraintuitiva, ou mesmo os órgãos podem resistir a isso. Doutora Clarissa, devolvo no prazo regimental a palavra. Doutor Bernardo, muito obrigada. Excelente fala também. Eu vou passar diretamente para as perguntas do chat. A doutora Alicia, nossa colega que atua ali na Procuradoria de Licitações e Contratos, abriu os debates antevendo uma possibilidade de utilização da decisão coordenada em procedimento licitatório. E eu estou formando fileira com a doutora Alicia e também estou antevendo a possibilidade de aplicação da decisão coordenada em processo disciplinar, certo? Não sancionatório, os procedimentos sumários de inassiduidade habitual ou de acumulação irregular de cargos, não é? Aqueles que excluam o poder sancionatório. Eu não sei se tu queres complementar, Lícia, a tua pergunta, ou tu queres que eu leia? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Clarissa, Oi, querida, bom Rafael, dia. Bom dia.
Bom, Frazendo. não, o que eu queria falar em relação a isso é que, na verdade, quem me conhece sabe que eu falo demais. Mas eu me identifiquei demais com a fala dos dois palestrantes, quando a gente pensa aqui no âmbito do município, né? Inclusive em termos de advocacia pública, como a gente implementa uma decisão dessa e, na verdade, para que ela serve, né, efetivamente. A gente também se perguntou se ela seria necessária. A própria LINDB, né, traz possibilidade de participação popular, de coordenação de decisões, nessa alteração mais recente em relação à administração pública. Mas, de fato, isso em relação a aquela administração do medo que o gestor tem hoje em dia, né, de que só vai fazer se tiver lá expressamente definido que vai fazer. Muitos dos nossos colegas, inclusive, de administração pública, ainda tem essa visão administrativista em relação à questão da legalidade em sentido estrito, em que a forma é muito importante, né? E, na verdade, hoje nós já temos conceitos diferenciados de juridicidade, né, no direito administrativo, que se sobrepõem a essa visão clássica e empacada das decisões administrativas e eventuais também outras manifestações administrativas no processo, né, administrativo. Então, eu particularmente trabalho com licitações no município de Porto Alegre e aqui eu vejo que decisões assim, que possam eventualmente serem tomadas de forma colegiada, são super importantes no âmbito das licitações. Quando a gente coloca, por exemplo, obras de grande vulto, que precisa ir para a Secretaria do Meio Ambiente, precisa ir para a Secretaria de Gestão, para pegar um financiamento externo, precisa ir para a Secretaria Municipal da Fazenda, precisa ir... Então, você tem um processo gigantesco que vai de um lugar para outro o tempo inteiro e algo que poderia ser resolvido, talvez, numa reunião... O que eu vejo, assim, vou simplificar de uma forma bem grotesca. Parece uma reunião formalizada e com poder de decisão. Então, é como se a gente conseguisse chamar todos os gestores para fazer o seguinte: vamos decidir aqui num ato só, em vez de ficar passando de um lugar para outro. Então, eu vejo com bons olhos, sim, a utilização do Instituto, eu não sei talvez desse Instituto, mas da ideia dele em relação às licitações. E também em outros casos, como a Clarissa ponderou, porque acho que a gente também precisa pensar um pouco mais adiante, né? Precisa ser sempre criativo quando a gente está na administração pública. E, enfim, essa coisa de parecer um pouco com o GT, mas o GT não tem muito poder de decisão, o GT acaba a qualquer momento. Então, acaba que, de fato, eu acho que é positiva no sentido de trazer segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, existem alguns reflexos, como vocês bem comentaram, e eu penso que, por exemplo, no que o doutor Bernardo falou em relação à questão de competência, o processo administrativo, no final das contas, como instrumento, ele envolve uma série de fatores e competências que estão determinadas em outras legislações. Então, quando você cria um instituto desses, que, na verdade, se coloca como um instituto separado, uma instância colegiada, como se fosse de competência delegada, isso vai ter reflexos em várias outras competências que estão determinadas em outras legislações, até mais específicas. Então, essa dúvida é muito pertinente. Será que vai trazer mesmo segurança jurídica? Então, as minhas perguntas são mais ou menos comentários, né? E, na verdade, por fim, só em relação à questão da participação da advocacia pública, eu vejo que, pelo menos nos municípios e nos estados, né, a advocacia pública tem uma atuação muito marcante, inclusive em relação à questão dessas proposições de melhorias de trâmites administrativos. E uma leitura, vamos dizer assim, meio que por cima ali do parágrafo 1º do 49A, dá a impressão de que poderia haver uma decisão coordenada com um parecer junto com a decisão do gestor meio que no mesmo documento.
porque ele fala não só das autoridades e agentes com poderes decisórios, e também dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica. Então, isso também traz a questão a dúvida sobre a competência, porque no âmbito das procuradorias existem funções de consultoria, de controle, e enfim, às vezes passa até por mais de um procurador. Então, lógico que existem coisas que podem ser aprimoradas ali, sem precisar nem usar esse instituto, mas o uso do instituto para a advocacia pública, eu não consigo, eu não consigo ter segurança nele. Pode, não pode? Quais são os riscos efetivos em relação a isso? É esse meu comentário, eu agradeço o tempo. Obrigada, Lícia. Por favor, doutora Clarice. Não, por favor, doutor André, eu ia fazer em bloco, mas, por favor, fique à vontade para comentar. Não, acho que é melhor fazer em bloco. A gente faz... É que nós temos ali, eu pulei no chat, tinha 2 questionamentos / comentários da nossa querida residente, doutora Luma, e também de outro querido residente, que eu acho que é o doutor André. E eu abriu direto aqui para mim a Alícia, então eu não sei se vocês querem complementar. A Luma problematizou a questão da participação do órgão jurídico, trouxe ali o dispositivo legal, questiona se podem ser virtualizadas as decisões coordenadas. E o André, eu te passo a palavra, então, André, se quiser fazer algumas considerações. Larissa, só uma questão, sim. Depois eu queria passar a palavra também para o professor Ravi Peixoto, que é nosso colega da Procuradoria de Recife, e o Ravi também vai participar do evento da semana que vem, lá da UERJ, né? Então, depois eu gostaria de abrir a palavra também para o Ravi para fazer alguns comentários. Claro, perfeito, ótimo. Agora eu vou fazer considerações rápidas, enfim, mas, Lícia, muito obrigado pelas ponderações, né? A gente está aprendendo aqui ainda. Com relação à licitação, não faz sentido nenhum proibir, por exemplo, para a fase interna, né? Fase interna da licitação, na fase preparatória da licitação, fazia todo sentido que houvesse algum tipo de estímulo à coordenação, né? Isso facilitaria bastante, porque a coordenação não afastaria a obrigatoriedade que já decorre da lei de licitações. Então, assim, haveria uma decisão coordenada e depois eles vão ter que produzir todos aqueles documentos, toda aquela instrução necessária para licitação, enfim. Mas seria interessante que houvesse, né, pelo menos para a fase interna. Talvez, não sei se uma interpretação da lei federal, né? Eu acho que os estados e municípios podem legislar de forma diversa, me parece, né? Eu acho que é possível se pensar, mas mesmo no âmbito federal, interpretar o inciso 1 como fase interna da licitação, licitação para fase externa, não sei. Porque talvez tenha sido essa a preocupação do legislador, né? Para evitar um atropelo no processo decisório da melhor proposta. Mas essa competência transversal, né, que é criada e cria, enfim, eu tenho realmente, Ulisses tem toda a razão, o parágrafo 1º do 49A fala dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica. Então, a intenção do legislador, sem dúvida, colocar a advocacia pública aqui dentro. Eu não sei se isso é compatível com as leis de competência da advocacia pública ou se isso é uma norma de processo, pensando no quanto falo. Então, poderia ser uma lei ordinária que criaria essa participação ali, né, transversal, mas certamente a instrução técnico-jurídica ela não vai poder simplesmente, enfim, ela vai constar da ata, a ata vai ser simplesmente um extrato do parecer que houve, né? Não sei, tenho mais dúvidas. Enfim, essas considerações. Certo. Pedro, tu queres complementar alguma coisa? Não sei se ele não caiu da reunião.
Então, desde logo, também já passo a palavra para o doutor Rafael Peixoto, que está aqui conosco, não tinha, para algumas considerações, complementações. Clarissa, obrigado pela palavra. Na verdade, eu quero criar algumas dúvidas, porque, como o Rafael falou, eu vou participar de um evento na semana que vem, e eu estou tentando entender essa novidade, né? Só que quanto mais eu leio, mais eu vejo que ela parece um estado de buracada, né? Você vai andando, quanto mais você lê, você vai vendo que tem buracos. Meu amigo, como é que vai funcionar isso daqui, né? Até porque eu estou tendo a oportunidade de olhar o Instituto a partir do direito português e do direito italiano, né? No direito italiano, que tem desde 90 e, sei lá, de 5 anos quase, eles vão refazendo tudo, e tem até uma reforma enorme de 2016, que tem, por exemplo, aqui, pelo que eu entendi, essa decisão coordenada no Brasil, ela é só, aparentemente, para a decisão final, né? Como é que a gente vai concluir isso? Na Itália, você tem uma possibilidade de, eu estou fazendo um projeto, em particular, estou fazendo um projeto, e eu vejo que é um projeto grande, eu submeto à administração pública para uma decisão coordenada, né, conferência de serviços na Itália, e eles vão me indicar quais vão ser os instrumentos, ou digamos, os contratos que eu vou ter que alterar para submeter o procedimento. Enfim, é bem mais detalhado. Mas, por exemplo, no Brasil, especialmente com os velhos, preocupações minhas, falou-se da advocacia pública, mas a advocacia pública estava na lei originária, né? Acho que 49, o A, parágrafo 3º, algum deles, ele dizia que da decisão coordenada participaram representantes dos órgãos de consultoria ou assessoramento jurídico no âmbito de cada poder. Isso foi tirado. E aí, como é que fica a advocacia pública no meio dessa confusão? A gente vai ser deletado do procedimento, aí vai ficar só o administrador lá fazendo as loucuras que eles possam eventualmente querer fazer. E o veto é horrível, né? O veto, o argumento é meio, pode estar relacionado à função administrativa, aí por isso a advocacia pública não atua, enfim. Mas, enfim, vetou-se, não tem muito o que fazer, né? A questão é saber o que é que vai acontecer depois do veto. Os legitimados também foram vetados, assim, quem é que vai suscitar? Em outros países, por exemplo, quem é o interessado, ele pode suscitar o início dessa decisão coordenada, ou seja lá o nome que tem em outros países, ou a administração pública envolvida. E agora, que não tem mais expressamente na lei, quem é que vai iniciar? A gente vai pela, sei lá, a administração pública pode atuar de ofício, então qualquer uma delas pode iniciar essa conferência de serviço, talvez seja uma solução. O professor Bernardo ele até falou disso, mas eu fico curioso até para ouvir o professor André, e qual é a eficácia dessa decisão coordenada? Itália e Portugal, por exemplo, eles falam muito uma eficácia, digamos, vinculante, que era o que ia colocar no Brasil, né? Até na Itália, às vezes a doutrina fala que às vezes ainda fica faltando alguma eficácia a mais, alguma coisa do tipo, mas o que é que... eu não sei se é exatamente o que Bernardo pensa, mas parece que virou uma opinião. A gente se reúne, cada um decide alguma coisa, faz uma ata e depois volta para todo mundo para efetivamente decidir. Fica um negócio que com a ideia de eficiência, vai talvez até atrapalhar, porque vai para tudo, faz essa decisão coordenada, depois volta para todo mundo decidir se vai decidir aquilo que ele falou que ia decidir na decisão coordenada, mas não tem eficácia vinculante. E outra coisa talvez não seja muito relevante, porque não tem mais eficácia vinculante, mas e o dissenso, né? No fim das contas, vai ficar, se eu discordo, vai só ficar o nominho lá, divergir, depois volta para reanalisar tudo de novo, né? Enfim, são alguns dos questionamentos que eu tive a partir da leitura dessa lei e do que o professor André e do que o professor Bernardo falaram, né? Obrigado muito pelas palavras e pela oportunidade de tirar algumas dúvidas. Gostei muito da parte da estrada buracada. Estrada buracada. Certo, doutor Rafael. O doutor Paulo André também, acho que complementa aí a provocação do doutor Rafael. Obrigado, Clarissa. Bom dia a todas e todos. Não, na verdade, eu tenho mais dúvidas do que certezas, e até em causa própria, porque, na verdade, meu objeto de pesquisa no doutorado da UERJ é exatamente sobre cooperação entre órgãos administrativos, e, obviamente, essa pesquisa começou antes da lei, veio a lei e confundiu mais ainda, ou seja, tenho mais dúvidas do que certezas. Então, assim, eu fico pensando em relação à questão da decisão coordenada
uma decisão conjunta versus uma instrução de um órgão e a decisão de outro. Sendo que a decisão de outro, obviamente, tem que se vincular aos argumentos e tudo mais, como eu falei até no chat, e eu percebo isso também no processo judicial, há um déficit de participação efetiva, porque as pessoas são ouvidas, mas será que os seus argumentos são levados em consideração numa decisão, ainda que para rejeitar? Porque de nada adianta a gente ser ouvido, né, interessados em serem ouvidos, se aquelas manifestações, de alguma forma, não chegam aos argumentos da decisão. E, realmente, foi colocado, tanto o professor André muito bem, que muitas vezes vale a pena ter uma decisão conjunta numa única instância, com ampla participação de interessados e de órgãos, vamos dizer assim, atores daquela decisão, do que várias instâncias, né, de que várias etapas decisórias. O professor Bernardo também falou uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão da insegurança jurídica, né, de quando será feita ou não a instância decisória conjunta, né? Em que momento? Como é que vai ser a votação? Por exemplo, se um órgão tiver 7 diretores e o outro tiver 6, como é que ficaria a votação, o quórum, né? Então, são dúvidas assim que me surgem, mas assim, eu queria ouvir dos dois, assim, se efetivamente não valeria a pena insistir numa instrução, vamos dizer assim, vinculante a uma decisão, do que propriamente a uma decisão conjunta de 2 órgãos. Ou se esse módulo de instrução por um órgão e decisão por outro, isso frustraria o espírito da lei. E aí eu estou pensando especificamente, tá, a minha dúvida, só para entenderem de onde vem essa dúvida, estou pensando especificamente na questão, por exemplo, concorrencial, que a gente tem muito isso no âmbito concorrencial e regulatório, esse conflito entre CAD e agências. Aquela ideia de 2 processos administrativos que não se falam no CAD e na agência reguladora, com possibilidade de dupla punição, com falta de comunicação entre as instâncias, e eu sempre me questionei muito isso. Ou seja, eu tenho mais dúvida do que certeza. O que eu estou falando aqui é muito mais assim um pedido aí de ajuda em relação às minhas dúvidas. Certo. Nós temos 2 inscritos aqui para falar, para perguntar, perdão, é o Ravi e depois o Pedro. Não, Clarice, o Ravi já fez a pergunta. Então, vou chamar o Pedro de novo. Paulo já fez. Então, tá. Bom, eu gostaria de dizer que o município de Porto Alegre está bem entusiasmado, e, não obstante todos os problemas que foram suscitados aqui, a nossa ideia primordial em debater a decisão coordenada é eliminar muito burocratismo, certo? Nós vamos tentar fazer o nosso regramento com essa diretriz de eliminar burocracias, eliminar infindáveis discussões de métodos, ao contrário do que o doutor Rafael sustentou ali. Eu penso que não volta, eu penso que a decisão coordenada vai para frente. Tomada a decisão, ela não volta para as pessoas rediscutirem o que já foi decidido. Vejo ela como uma espécie de upgrade com relação aos infindáveis grupos de trabalho. O município de Porto Alegre tem acachapantes 6.000 grupos de trabalho e contando. Não é uma discussão de método inacabável, e como eu referi antes, a nossa discussão de método aqui invariavelmente acaba com uma ideia de fazer outro método, que é fazer uma instrução normativa, uma portaria, uma lei, um decreto, e também daí já estamos na casa dos 50.000 leis, decretos. Então a gente precisa ter um salto de qualidade com relação à discussão de método, porque os problemas citadinos são enormes. Então, na realidade, sempre que a gente se depara com um grande problema, o nosso primeiro impulso é o método pelo qual nós vamos resolver o problema. Não é que a gente diz aqui na PGM que a gente está fazendo sala para o problema. Então, a ideia de a gente ter algum mecanismo que, sim, acho que seria até, inclusive, desnecessária a lei, dentro da linha do que foi debatido, precisamos mesmo dessa lei, acho que não, mas um esforço interpretativo perto do que está positivado, penso que é algum avanço para nós aqui. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta para fazer. Rafael, tu queres complementar alguma coisa?
Acho que a gente poderia agora passar a palavra ao Bernardo Isso. para fazer as considerações finais. As considerações finais, exatamente. As perguntas. Exatamente. Então, desde logo, se não tens mais nada para complementar, eu peço aí as considerações finais, tanto do doutor André quanto do doutor Bernardo. Tudo bem. Ouvindo todos, né, as provocações de vocês, aquela impressão que eu tinha, na verdade, de que ia ser uma palestra que eu teria muitas dúvidas e poucas certezas, pelo menos eu não estou sozinho nesse barco, né? Acho que está todo mundo, né, olhando para algo que me parece que é uma potência de algo que pode ser bom, pode ser ruim. Eu concordo assim, com o que o Paulo falou. Assim, existe um problema, me parece, na lógica do processo administrativo, que é a dupla, tripla instrução, e a instrução é das coisas mais complexas no processo administrativo. É extremamente, né? Às vezes tem repetição de coisas, conclusões diversas. Eu acho que o que melhor se extrai, né, dessa estrada esburacada, para me apropriar do termo do Ravi, mas rendendo os royalties devidos, né, é um ônus de discussão concentrado e depois um ônus de superação de quem divergir em relação àquilo que foi colocado. Como a gente não criou um foro mandatório, eu né, respondendo objetivamente uma provocação que o Paulo deixou, eu acho que ela não produz uma decisão no sentido de algo que substitui o litígio, né, numa processualística antiga, né, e errada, não, mas assim, né, me valendo aqui nos quadros, dizendo, não, a decisão substitui o dissenso. Na verdade, você vai ter ali pode haver uma decisão que seja acatada, ou pode ser que haja cada um, né, exercendo competência. A Alicia foi também bastante perspicaz ao dizer, olha, as competências vêm de leis próprias, né, e elas não são afetadas por isso, mas eu acho que pode ser algo valoroso. E dá um pouco mais de institucionalidade, né, essa ideia de que o GT, né, qualquer coisa, cria um GT, porque eu acho que cria um foro mais estável. Agora, se vai produzir, né, acho que assim, aí futurologia, né, e se eu soubesse, né, prever o futuro, eu estava nas Maldivas tomando um drink de guarda-chuvinha, né, porque teria previsto as megas da virada e o Bitcoin, essas coisas que poderiam ter me deixado, né, rico, mas, né, eu acho que vai mudar substancialmente muito pouca coisa se não houver, né, uma vontade de adoção desses processos voluntários que atualmente não é, me parece, por falta de instrumentos jurídicos que eles não acontecem. Acho que o problema são incentivos de coordenação e esses, né, o direito não faz cair maná do céu, não torna as pessoas felizes, né? O direito à felicidade, essas coisas são muito mais, né? Talvez algum, né? Vou usar a expressão nudge, né? Nesse sentido, do que algo que seja capaz de transformar a realidade. Eu não sou, no fundo, assim, acho que é uma grande página em branco e o que vai ser escrito nela vai depender, né, de cada institucionalização. E aí, né, os atores institucionais que lidam, né, nas procuradorias, essas coisas, têm um papel importante, né? Assim, não dá. O problema da administração é um problema, muitas vezes, de paralisia decisória, né? Uma decisão que precisa ser rápida. Eu brinco, né? A decisão lenta, às vezes, é pior do que uma negativa, né? Ela te torna, né, num hold-up daquilo que não se consolida, gera insegurança, as expectativas são colocadas. Acho que a gente tem aí um desafio para implementar, para não falar mais nas considerações finais do que eu falei das considerações iniciais, que seria de mau tom. Doutor André. Muito obrigado. Realmente, as perguntas que foram levantadas me deixaram, não sei, Paulo, fico honrado com a sua participação e suas provocações. Essa questão do CAD, construção do ANP, vai ser o fato de... É possível decisões coordenadas, sua pergunta, no fundo, é possível, também né? É possível decisões coordenadas que envolvam entidades independentes? Essa é a pergunta. Em que medida essa competência transversal criada pela lei avança sobre a competência específica prevista na legislação desses outros organismos? Porque a gente basicamente só discutiu aqui decisão coordenada no âmbito da administração direta, né? No âmbito, quando envolve a administração indireta com maior autonomia, a gente vai ter uma série de questões, sem dúvida. Não tenho resposta para você, Paulo. Mas eu acho que ninguém vai ser doido de tentar. Na minha opinião. Assim, aí o problema vai se resolver. Não sei se alguém vai ser maluco de fazer uma coisa dessa.
Outra provocação que foi mencionada, não sei se foi por Paulo também, é a questão do déficit de participação, né? Interessante, é sempre um problema, né? Mas eu acho que a decisão coordenada, acho que você mesmo falou isso, tem um potencial maior a participação do que o isolamento decisório, né? Você concentra e teria um foro de discussão. Agora, uma discussão interessante que foi falada aqui seria a interpretação do 49F, que fala do dissenso, né? O dissenso deve constar da ata, né? Perdão, o coordenador deverá ser manifestado durante as reuniões. Mas eu não vi, não está dizendo que tem que estar na ata. Não está dizendo. Então, olha, o relato dos itens, síntese dos fundamentos, das teses pertinentes, orientações, diretrizes, soluções das propostas ou das propostas dos atos governamentais, posicionamento dos participantes para subsidiar a futura decisão, atuação governamental em matéria idêntica ou similar. Talvez nesse posicionamento. Mas me parece que a ideia é decisão, é você definir uma questão. Então, não é nem que seja vinculante, Ravi. Me parece que ela é uma decisão, não é que ela vincula os órgãos, ela foi decidido. E talvez a sua provocação de vinculante seja interessante, é sobre a autotutela administrativa, que me ocorreu aqui agora. Será que é possível, para haver autotutela desse ato coordenado, quem tem competência para exercer a autotutela? Tem que haver, todo mundo tem que sentar de novo para fazer a autotutela? Ou algum deles pode exercer a autotutela contra aquele ponto? Portanto, deveria haver vinculação. Me parece que tem que haver vinculação. E talvez a gente pudesse, a advocacia pública vai ter um papel importante nisso, porque naquele papel de solucionar conflitos entre as decisões divergentes no âmbito da administração pública. Enfim, foi um prazer. Também não sei como responder mais perguntas e não sei se eu não respondi porque eu não sei mesmo. Mas realmente foi um prazer, doutora Clarissa, doutor Rafael, professor Bernardo, todos aqui presentes, realmente compartilhar essas ideias. Fico à disposição, vou colocar meu e-mail aqui no chat, se alguém quiser escrever, enfim, a gente pode conversar. Certo. Doutor André, doutor Bernardo, excelente. Uma manhã assim, de compartilhamento, né? Serviu para a gente constatar muito que estamos todos com uma profusão de dúvidas. Vamos ver como é que essa realidade vai se apresentar para nós, para toda a administração pública. Foi excelente o debate, adorei. Rafa, obrigada. Obrigada por trazer o debate, Rafael. Eu acho que esse debate ele é rico, ele está na nossa agenda e está na ordem do dia. Vamos ver se a gente consegue ter aí algum avanço dentro das nossas administrações públicas. Muito obrigada. Obrigada para os participantes também, colegas, residentes. E eu dou por encerrado, então, o evento.